O silêncio da noite em Porto Velho era cortado apenas pelo som distante do rio Madeira batendo contra as margens. As ruas de terra úmida exalavam o cheiro pesado da chuva que havia caído horas antes. Era 1963, e o Brasil ainda respirava as tensões de um país dividido entre promessas de progresso e as feridas abertas da desigualdade. No coração dessa cidade esquecida pelos poderosos, vivia Elias da Silva, um jovem negro de apenas 17 anos, cuja vida estava prestes a ser marcada por um erro que mudaria não só o seu destino, mas também o destino daqueles que acreditavam na justiça. Elias trabalhava como ajudante em um armazém perto do porto. Seus dias começavam antes do sol nascer, carregando sacas de café e caixas de mercadorias que nunca lhe pertenciam. O suor escorria pelo rosto magro, enquanto seus olhos sonhavam com algo além da rotina exaustiva. Ele queria estudar, ser alguém reconhecido, talvez advogado, talvez professor, mas na prática, as portas da educação estavam fechadas para meninos como ele. Sua mãe lavava roupas para famílias ricas, e seu pai, um ex-seringueiro, já carregava no corpo a exaustão de quem viveu a vida toda servindo aos outros. Naquela noite específica, Elias havia saído mais tarde do armazém, com alguns trocados guardados no bolso, sonhando em comprar um livro usado de direito que vira na feira. Enquanto caminhava pelas ruas mal iluminadas, uma sirene cortou o ar. Dois policiais, homens brancos com fardas amassadas e olhares pesados, desceram de uma viatura velha. "Você aí!" gritou um deles, segurando o cacetete. "O que está fazendo fora essa hora?" Elias tentou explicar que voltava do trabalho, mas antes que pudesse terminar a frase, foi empurrado contra a parede. O segundo policial ergueu uma pequena carteira de couro. Dentro havia notas de dinheiro e uma joia que, segundo eles, havia sido roubada minutos antes de uma residência próxima. "Olha só, achamos o ladrãozinho", disse o policial com um sorriso de desprezo. Elias não entendia nada. Nunca havia visto aquele objeto na vida. Tentou negar, implorar, mas os tapas e socos vieram antes que qualquer palavra fosse ouvida. Em poucos minutos, estava algemado, sendo jogado dentro da viatura, enquanto a cidade dormia indiferente à injustiça que acabava de nascer. No caminho até a delegacia, Elias olhou pela janela, vendo os becos que conhecia desde criança se afastarem, como se estivessem lhe virando as costas. Sua mente rodava em desespero. Como provar sua inocência, se ninguém acreditava em um jovem negro, pobre e sem voz? A cela fria recebeu o garoto como um túmulo antecipado. Ali dentro, outros homens, também negros e mestiços, já sabiam a história antes mesmo de ouvir. Um velho preso se aproximou e murmurou: "Filho, não importa o que você diga. Para eles, sua cor já é a prova." Os dias seguintes foram um tormento. O processo correu rápido, como se fosse apenas mais um papel a ser carimbado em uma pilha sem rosto. Testemunhas falsas foram apresentadas, todas jurando que viram Elias correndo da cena do crime. Seu advogado, nomeado pelo Estado, mal olhou nos olhos, apenas repetindo que era melhor aceitar a condenação do que lutar contra um sistema que já havia decidido seu destino. No tribunal, Elias se sentou diante do juiz. A sala cheirava a madeira antiga, misturada com poeira e poder. O magistrado, um homem de meia idade com bigode espesso, não enxergava Elias como uma pessoa, mas como um número a ser descartado. "Elias da Silva", disse o juiz em tom monótono, "você é acusado de roubo qualificado e resistência à prisão. Dada a gravidade, este tribunal o condena a 8 anos de prisão." As palavras ecoaram como correntes invisíveis. Elias sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Sua mãe, sentada no fundo da sala, chorava em silêncio, sem forças para protestar. Seu pai mantinha o olhar fixo, sabendo que qualquer gesto poderia piorar ainda mais a situação. Naquela noite, ao ser levado para o presídio, Elias pensava apenas em uma coisa: sua vida havia sido roubada, não por um ladrão de rua, mas por um sistema inteiro que havia decidido que sua pele era suficiente para selar seu destino. A prisão não era apenas muros e grades. Era um mundo paralelo, onde homens eram transformados em números e a dignidade era trocada por sobrevivência. Elias dividia a cela com outros 5 presos, alguns perigosos, outros vítimas como ele. O tempo parecia não passar, cada dia uma repetição do anterior. Mas, em meio à dor e à revolta, uma chama começou a se acender dentro dele. Um dos companheiros de cela, chamado Joaquim, ex-professor que havia sido acusado injustamente de agitação política, percebeu nos olhos de Elias a mesma mistura de medo e fúria que ele próprio carregava.
Certa noite, aproximou-se e disse: Eles podem tirar sua liberdade, Elias, mas não podem roubar sua mente. Use esse tempo. Estude. Leia. Entenda as leis que usaram contra você. Só assim, um dia, você poderá lutar de volta. Essas palavras foram como sementes plantadas em terra fértil. Elias passou a devorar os poucos livros disponíveis na pequena biblioteca do presídio. Direito, história, filosofia. Cada página era uma arma invisível, cada conceito aprendido era um tijolo na construção de algo maior. No fundo de sua alma, nasceu uma promessa silenciosa: ele não deixaria que sua vida fosse lembrada apenas como a de mais um jovem negro condenado injustamente. Ele transformaria aquela dor em força, aquela condenação em um caminho para a justiça. O garoto que entrou no presídio chorando todas as noites começou a se tornar um homem com o olhar firme, alimentado por uma determinação que os guardas não conseguiam entender. Enquanto outros presos apenas esperavam o tempo passar, Elias escrevia em pedaços de papel, repetia trechos de leis de cor, sonhava em um futuro onde ele pudesse olhar nos olhos de um juiz, e desta vez, ser ouvido. E assim, nas profundezas frias de uma prisão esquecida, nascia o início de uma história que décadas mais tarde faria o Brasil inteiro se lembrar de seu nome. Amanheceu em São Bento, e para Miguel aquele novo dia não trazia esperança, mas um peso ainda maior no peito. As paredes úmidas da pequena cela refletiam a sombra de sua angústia, e o cheiro de mofo impregnava o ar. Ele ainda não aceitava como, em poucas horas, sua vida tinha sido destruída por uma acusação inventada. A cada segundo, a lembrança de sua mãe chorando do lado de fora do tribunal o torturava como uma faca enterrada lentamente em sua alma. O carcereiro, um homem baixo e de olhar frio, abria a portinhola de ferro com estrondo, jogando dentro um prato de comida rala, mais água suja do que sopa. Miguel mal conseguia engolir. Sua garganta parecia travada, tomada pelo ódio e pelo medo. Por que comigo? Por que eles mentiram? Por que ninguém quis me ouvir? Essas perguntas ecoavam, mas não havia resposta. Enquanto as horas arrastavam-se, Miguel começou a perceber que sua punição não era feita apenas de grades. Os olhares de desprezo dos guardas, as risadas abafadas quando passavam pela cela, a ausência de qualquer palavra de apoio, tudo formava correntes invisíveis que o prendiam mais do que o ferro. Era como se a cidade inteira tivesse decidido apagar sua existência. Mas havia um detalhe que mudou tudo. No canto daquela prisão, Miguel encontrou um pedaço de carvão esquecido, provavelmente usado por algum trabalhador. Com ele, começou a rabiscar as paredes da cela. No início eram apenas riscos, mas logo surgiram palavras, frases, pensamentos. Cada traço era uma tentativa desesperada de não enlouquecer. Escrevia sobre sua mãe, sobre as histórias que o pai contava antes de desaparecer na guerra, sobre a injustiça que o esmagava. Sem perceber, aquele carvão transformava-se em sua arma secreta, uma forma de resistência. Dias depois, durante a visita semanal, sua mãe apareceu. O rosto envelhecido em poucos dias, os olhos inchados de tanto chorar. Segurando as grades, ela sussurrou: Meu filho, eles não podem apagar a verdade. Resista. Um dia, alguém vai ouvir sua voz. Essas palavras ficaram queimando na mente de Miguel. Ele não sabia como, mas jurou a si mesmo que se sobrevivesse àquela prisão, faria o mundo ouvir a verdade. Os meses passaram. O tribunal local, comandado pelo mesmo juiz que o condenara sem provas, recusava qualquer pedido de revisão. Os advogados da cidade evitavam se envolver, não queriam enfrentar a estrutura racista que sustentava os poderosos. Para todos, Miguel já estava marcado, um ladrão, um criminoso, um exemplo de como a justiça funciona. No entanto, dentro da prisão, Miguel começou a ganhar respeito silencioso. Outros presos observavam suas escritas nas paredes, que logo se transformaram em frases de resistência e esperança. Alguns diziam: Esse moleque tem mais coragem que todos nós. E começaram a chamá-lo de o rapaz do carvão. Certa noite, quando a chuva batia forte nas telhas quebradas, um velho preso se aproximou de Miguel. Seu nome era Joaquim, condenado há décadas por um crime político. Ele observava o menino rabiscando e perguntou: Você escreve para quem, garoto? Miguel respirou fundo e respondeu: Escrevo para o futuro. Para que saibam que eu não fui culpado. Joaquim sorriu, um sorriso cansado mas cheio de admiração. Então continue. Porque um dia, palavras derrubam paredes.
A partir daquele momento, Joaquim tornou-se uma espécie de mentor. Ensinou Miguel sobre política, sobre leis, sobre os abusos cometidos contra os pobres e os negros no país. Cada conversa era uma faísca acendendo um incêndio no coração de Miguel. Ele começou a entender que sua prisão não era apenas contra ele, era contra todos que ousavam nascer do lado errado da cidade. E, enquanto os anos se arrastavam, Miguel amadurecia entre as grades. Seu corpo ficou mais forte com os trabalhos forçados, mas sua mente cresceu ainda mais. No silêncio das noites, ele imaginava-se um dia de terno, dentro do tribunal, não como acusado, mas como alguém que pudesse questionar, investigar, talvez até julgar aqueles que abusavam do poder. O que Miguel não sabia é que esse destino já estava sendo traçado, escondido nas próprias palavras que ele escrevia com carvão nas paredes frias da prisão. Palavras que, anos depois, seriam lembradas como o início de sua jornada rumo à vingança e à justiça. As luzes do tribunal acendiam devagar, iluminando um espaço que parecia mais uma arena do que um salão de justiça. O silêncio era pesado, quase sufocante. Ali estava Miguel, sentado na primeira fileira, com as mãos entrelaçadas e os olhos fixos no banco dos réus. O destino tinha colocado diante dele não apenas um caso, mas a personificação de tudo aquilo que o havia destruído no passado, juiz Álvaro Duarte, agora acusado de corrupção, manipulação de provas e abuso de poder. O mesmo homem que, décadas atrás, havia assinado a sentença que arrancou a juventude de Miguel, jogando numa cela fétida sem provas, sem chance de defesa, apenas pela cor da sua pele e pela condição humilde da sua família. O advogado de acusação falava com voz firme. Meritíssimo, este processo não é apenas sobre números em contas escondidas no exterior. É sobre uma vida inteira de decisões que destruíram famílias, que marcaram comunidades inteiras. O réu, Álvaro Duarte, usou a toga como um escudo para seus preconceitos, manipulando a balança da justiça a seu favor. Miguel ouvia aquelas palavras e sentia o coração acelerar. As imagens de sua juventude voltavam em flashes, o frio do ferro da cela, o som dos gritos dos outros presos, o olhar arrogante de Duarte ao proferir a sentença. Ele respirou fundo, tentando controlar as mãos que tremiam. Não era mais o menino indefeso que foi esmagado pelo sistema, agora era um investigador respeitado, chamado para testemunhar, para dar voz ao passado silenciado. Quando chamaram seu nome, o salão inteiro pareceu prender o ar. Miguel se levantou devagar, caminhando até o centro do tribunal. Seus passos ecoavam, cada um carregado de peso histórico. Ao subir na tribuna, fitou Duarte nos olhos pela primeira vez em décadas. O juiz caído desviou o olhar, mas Miguel não. Senhor Miguel Santos, disse o juiz que presidia a sessão, o senhor pode relatar ao tribunal sua experiência pessoal com o réu? Miguel ajeitou o microfone, engoliu seco e começou. Eu tinha apenas 18 anos quando fui acusado injustamente de roubo. Não havia provas. Apenas um estereótipo. Apenas a palavra de quem queria se livrar de um jovem negro que ousava sonhar em estudar e crescer. E quem assinou minha sentença foi o homem que hoje está sentado aí, apontou para Duarte, que tentava manter uma expressão fria, mas o suor denunciava seu desconforto. Passei anos da minha vida atrás das grades, sendo tratado como nada. Anos que não voltam mais. Um murmúrio percorreu o tribunal. Miguel respirou fundo e continuou. Mas não estou aqui para vingança. Estou aqui porque acredito que justiça, de verdade, é quando a verdade finalmente encontra seu espaço. O que esse homem fez comigo e com tantos outros não pode ser enterrado pelo tempo. Ele usou a lei como arma. Ele destruiu vidas. E agora, cabe a este tribunal decidir se finalmente a justiça será maior do que o orgulho de um homem. O silêncio após suas palavras foi avassalador. O juiz-presidente agradeceu e Miguel voltou a se sentar, mas não conseguiu tirar os olhos de Duarte. O ex-magistrado parecia menor, encolhido, como se finalmente sentisse o peso das escolhas que havia feito. No intervalo da sessão, uma repórter se aproximou de Miguel. Senhor Santos, como é olhar nos olhos de quem o condenou sem provas? Miguel respirou fundo antes de responder. É como encarar um fantasma que me perseguiu por toda a vida. Mas a diferença é que hoje eu não fujo mais. Hoje eu o enfrento de pé. Enquanto as câmeras captavam cada gesto, Miguel percebia que aquele julgamento não era apenas dele. Era de todos que já haviam sido silenciados por um sistema que escolhia quem tinha o direito de ser ouvido.
Do lado de fora, manifestantes seguravam cartazes com frases como "Justiça atrasada também é justiça" e "Nenhum poder acima da verdade". No fim do dia, Duarte foi levado de volta à custódia preventiva. Miguel, ao sair, foi cercado por pessoas que o abraçavam, agradeciam, diziam que sua coragem dava força a tantos que ainda esperavam justiça. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que sua dor estava se transformando em algo maior, em uma chama que iluminava o caminho de outros. Mas, dentro dele, Miguel sabia, a luta estava longe de acabar. O julgamento estava apenas começando, e a verdade, embora poderosa, ainda teria que enfrentar a resistência de um sistema que muitas vezes preferia proteger os seus do que reconhecer seus erros. Ele ergueu o rosto para o céu de São Paulo, respirou fundo e murmurou para si mesmo: "O Tribunal da Memória nunca esquece." E naquele instante, Miguel entendeu que, qualquer que fosse o veredito, ele já tinha vencido a maior batalha, a de não ser mais prisioneiro do passado. O tribunal estava lotado. Jornalistas de diferentes regiões, câmeras posicionadas em cada canto, famílias de vítimas presentes com lágrimas contidas e um silêncio pesado pairando sobre o ambiente. Naquele dia, não seria apenas um julgamento contra um homem poderoso, mas contra um sistema inteiro que, por décadas, havia enterrado histórias, distorcido fatos e calado vozes. O réu, sentado em sua cadeira, usava um terno impecável, mas seu rosto denunciava a tensão que crescia a cada minuto. Ele não era mais o juiz intocável que durante anos ditara sentenças com arrogância, agora, estava do outro lado, sendo julgado. E, ironicamente, o promotor que conduzia o caso era justamente aquele garoto que, décadas antes, havia sido condenado injustamente em sua sala, Andrei Varga. Andrei respirava fundo a cada passo que dava. Seu coração carregava não apenas a memória da cela fria onde passará sua juventude, mas também a responsabilidade de milhares que acreditavam que a justiça nunca alcançaria os poderosos. O juiz-presidente da sessão pediu silêncio, e o julgamento começou. As acusações eram graves: manipulação de provas, favorecimento político, prisões forjadas e perseguições contra minorias, sobretudo ciganos e camponeses pobres. A cada documento exibido, cada testemunha chamada, o passado do réu se transformava em um espelho sujo, onde a sociedade via refletida sua própria conivência com décadas de injustiça. As primeiras testemunhas eram antigas vítimas, homens já idosos que tremiam ao recordar os interrogatórios forçados, as noites sem fim em prisões úmidas e as famílias destruídas por sentenças desumanas. "Ele não julgava, ele condenava sem nos ouvir", disse um deles, com a voz quebrada. O réu tentava desviar o olhar, mas as palavras pareciam flechas que atravessavam o silêncio da sala. O público, em lágrimas, compreendia que aquilo não era apenas sobre um único homem, mas sobre gerações esmagadas pelo abuso de poder. Chegou a vez da defesa. Os advogados do réu tentavam pintar sua imagem como a de um homem que apenas cumpria ordens de um regime severo, insinuando que não poderia ter agido de outra forma. Mas Andrei sabia que aquela era a mentira mais cruel. O réu não apenas obedecia, ele se orgulhava do papel de carrasco. Para provar isso, apresentou um dossiê secreto, reunido ao longo de anos de investigação silenciosa. Dentro dele estavam cartas, anotações pessoais e registros onde o juiz vangloriava-se de suas decisões, chamando os acusados de inimigos da pátria e descrevendo-os como vermes que deveriam apodrecer atrás das grades. O tribunal ficou em choque. O réu, pela primeira vez, perdeu a postura altiva e deixou escapar um gesto nervoso. Suas mãos tremiam levemente, tentando ajustar a gravata. O silêncio foi rompido apenas pela voz firme de Andrei: "Senhores, não estamos diante de um homem que apenas cumpriu ordens, mas de alguém que escolheu o caminho da crueldade. Eu mesmo fui uma dessas vítimas. Eu era apenas um menino cigano, acusado sem provas, condenado à cela e ao esquecimento. E este homem foi o responsável." Um murmúrio percorreu a sala. Muitos já sabiam da história de Andrei, mas ouvi-la de sua própria boca, diante do acusado, transformava aquele momento em algo histórico. O juiz-presidente pediu silêncio, mas até ele parecia emocionado. A defesa tentou intervir, alegando que o passado pessoal de Andrei o tornava parcial. Mas o tribunal já havia percebido que a verdade estava diante deles, nua e impossível de negar. Nos dias seguintes, as sessões continuaram. O julgamento tornou-se o centro das atenções de todo o país, transmitido em rádios e jornais. Milhares de cidadãos, especialmente os marginalizados, viam naquele processo uma centelha de esperança, como se finalmente a justiça tivesse encontrado voz. Cada testemunha trazia novas camadas de horror,
camponeses expulsos de suas terras, jovens torturados para confessar crimes que nunca cometeram, mães que perderam filhos para o silêncio das prisões. A cada relato, a figura do réu encolhia mais. No último dia de julgamento, antes da sentença, Andrei fez sua fala final. Não usou a voz de um vingador, mas a de alguém que havia transformado dor em propósito. Eu poderia ter escolhido o ódio. Poderia ter buscado vingança nas sombras. Mas escolhi outro caminho, a justiça. Porque a vingança é cega, mas a justiça enxerga. E hoje, diante de todos vocês, não peço apenas que condenem este homem. Peço que reconheçam a dor de milhares de vozes que ele tentou apagar. Se o tribunal for justo, essas vozes finalmente serão ouvidas. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sagrado. O juiz-presidente suspirou, consultou os demais magistrados e, após horas de deliberação, a sentença foi lida. O réu foi condenado não apenas à prisão, mas também ao registro histórico de seus crimes, para que nunca mais pudessem ser apagados. O tribunal explodiu em aplausos, lágrimas e abraços. Muitos se ajoelharam em gratidão, como se aquele momento fosse uma reparação não só para as vítimas presentes, mas para todas as gerações que haviam sofrido sob o peso da injustiça. Andrei saiu do tribunal em silêncio. Caminhou sozinho até a praça central, onde décadas atrás havia sido algemado e humilhado. Parou no mesmo lugar, olhou para o céu e deixou que o vento frio tocasse seu rosto. Não havia alegria, tampouco orgulho, apenas uma paz silenciosa. Ele sabia que nada traria de volta os anos perdidos, mas também sabia que, a partir daquele dia, o ciclo de silêncio havia sido quebrado. E assim, o garoto cigano que um dia fora condenado injustamente transformou-se num homem que conseguiu levar a justiça até onde antes reinava apenas o medo. Sua história se tornaria lenda, narrada em escolas, vilarejos e tribunais, como prova de que mesmo o mais frágil pode, um dia, enfrentar o mais poderoso e vencer. O tribunal estava lotado naquela manhã. O burburinho dos curiosos, jornalistas e familiares de vítimas ecoava pelo espaço como um coro inquieto de ansiedade e expectativa. Havia no ar uma mistura de medo e esperança, como se todos ali soubessem que aquele dia seria lembrado por décadas, talvez séculos. O destino de muitos não dependia apenas de uma sentença, mas do peso simbólico que aquele julgamento carregava. Na cadeira central da magistratura, sentado com a mesma firmeza de quem enfrentou o frio da cela e a solidão da injustiça, estava Rafael Montenegro. Ele não era mais apenas um ex-presidiário, nem um jovem que um dia havia sido humilhado e condenado sem provas. Agora, com a toga negra sobre os ombros, era o juiz responsável por julgar o homem que, no passado, o havia destruído, o promotor Sérgio Valverde. O silêncio caiu de repente quando os oficiais abriram a porta lateral e trouxeram Sérgio algemado. O outrora poderoso promotor caminhava lentamente, os ombros caídos, o olhar perdido. Seus cabelos grisalhos denunciavam o peso dos anos, mas o que realmente o envelhecera não era o tempo, e sim o peso de sua própria consciência e da verdade que finalmente viera à tona. Ele, que sempre usara a eloquência como arma para destruir vidas, agora parecia incapaz de articular sequer uma frase. Quando seus olhos cruzaram com os de Rafael, houve um instante de eletricidade no ar, dois homens ligados pelo fio invisível da justiça, um como vítima, o outro como carrasco. As acusações eram graves: manipulação de provas, coerção de testemunhas, conluio com figuras políticas e até mesmo participação em esquemas de corrupção que financiaram campanhas eleitorais à custa de inocentes. Era como se todo o castelo de poder e arrogância construído por Sérgio tivesse desmoronado de uma só vez. O povo, que antes temia sua influência, agora observava com desprezo. Alguns cochichavam entre si, lembrando dos filhos ou parentes que haviam sido presos injustamente por causa dele. Outros choravam em silêncio, sentindo que, enfim, estavam sendo vingados. Rafael começou a leitura do processo com uma voz firme e clara. Cada palavra soava como um golpe no silêncio da sala. Ele não tremia, não hesitava, mas dentro de si o coração batia como tambores de guerra. Era impossível não lembrar dos dias escuros em que ele próprio estivera algemado, sentado naquela mesma posição em que Sérgio agora estava. Cada lembrança vinha carregada de dor, as noites frias na cela, os olhares de desprezo, a sensação de que o mundo havia virado as costas. Mas, ao mesmo tempo, essas memórias o fortaleciam, lembrando de que sua missão não era de vingança, mas de justiça. Durante o interrogatório, Sérgio tentou se defender. Sua voz saiu rouca, trêmula. Eu apenas segui ordens.
O sistema sempre foi assim. As palavras soaram ocas, sem força. Era a primeira vez que muitos o viam sem a máscara da arrogância. Ele parecia um homem despido de toda a sua aura, reduzido a um simples réu. Rafael, com calma, respondeu. O sistema pode ser injusto, mas escolhas individuais definem destinos. O senhor escolheu sacrificar inocentes para alcançar poder. Hoje, é o senhor quem responde por suas escolhas. O tribunal explodiu em murmúrios, mas Rafael ergueu a mão e o silêncio voltou. O julgamento prosseguiu com depoimentos de testemunhas. Ex-detentos relataram como foram coagidos, jornalistas apresentaram documentos, policiais confessaram terem sido pressionados. Cada peça do quebra-cabeça formava uma imagem devastadora do promotor que, por anos, fora temido e respeitado. No entanto, o momento mais impactante veio quando uma senhora idosa foi chamada. Ela tremia ao caminhar até a tribuna, apoiada em uma bengala. Era mãe de um jovem que havia tirado a própria vida na prisão após ser condenado injustamente por Sérgio. Suas palavras cortaram a sala como lâminas invisíveis. O senhor roubou meu filho de mim. Ele só tinha 19 anos. Era inocente. Eu nunca mais ouvi sua risada. Nunca mais vi seus olhos brilharem. E tudo porque o senhor precisava de um troféu para sua carreira. O choro dela contagiou a todos. Até mesmo alguns policiais enxugavam discretamente as lágrimas. Sérgio abaixou a cabeça, incapaz de encarar o peso da acusação. Rafael respirou fundo, mantendo a postura. Aquela cena dilacerava sua alma, mas também reafirmava a razão de sua jornada, dar voz aos que jamais foram ouvidos. Após horas de testemunhos, provas e debates, o julgamento chegou ao seu clímax. Rafael pediu silêncio. Seu olhar percorreu toda a sala antes de fixar-se em Sérgio. Este tribunal não existe para satisfazer vinganças pessoais. Existe para restaurar o equilíbrio que um homem quebrou em nome da ambição. Sérgio Valverde, este tribunal o declara culpado de todos os crimes pelos quais foi acusado. Sua pena será de 30 anos de reclusão em regime fechado, sem privilégios, sem imunidade. O impacto da sentença ecoou como um trovão. Alguns aplaudiram, outros choraram, mas todos sentiram que um ciclo havia sido encerrado. Sérgio, sem forças, caiu sobre a cadeira. Era o fim de sua era de impunidade. Rafael, por sua vez, não comemorou. Ele sabia que justiça não traz de volta os anos perdidos, nem as vidas destruídas. Mas também sabia que aquele momento significava mais do que uma condenação, era o símbolo de que, mesmo em meio à escuridão, a verdade encontra uma maneira de emergir. Ao retirar a toga, antes de sair da sala, olhou novamente para o público e disse: a justiça não é vingança. É memória. E a memória deve servir para que nunca mais repitamos os erros do passado. Naquele instante, o silêncio se transformou em aplausos respeitosos. O tribunal inteiro levantou-se, não apenas para homenagear o juiz, mas para reconhecer a vitória da dignidade sobre a corrupção. Rafael deixou a sala caminhando lentamente, sentindo o peso da história sobre seus ombros. Ele sabia que a luta não acabava ali. O sistema ainda tinha falhas, ainda havia inocentes atrás das grades, ainda havia Sérgios escondidos sob máscaras de poder. Mas agora ele não era mais uma vítima solitária. Era a prova viva de que até mesmo os condenados podem se tornar juízes, e que o ciclo da injustiça pode ser quebrado. E assim, naquele dia, não foi apenas Sérgio Valverde que foi julgado. Foi toda uma geração de dor, humilhação e silêncio que encontrou, enfim, a sua voz.